Olá, querida catequizanda, querido catequizando de Crisma, queridas famílias. É com muita alegria que nós vamos fazer uso desse espaço para a nossa catequese de Crisma durante este restante de ano. Vamos, ao longo do ano, trabalhar alguns temas bíblicos, doutrinas da nossa fé cristã, em que nós vamos estar estudando, conversando, para que você possa aproveitar esse tempo de catequese. Hoje, como não poderia ser diferente nesse nosso primeiro encontro, nós vamos refletir a respeito da criação. Deus que cria tudo. Esta narração da criação, nós encontramos ela no livro do Gênesis, no comecinho da Bíblia. Nós encontramos no capítulo 1 e 2, onde vai dizer que Deus criou tudo. E por que Deus criou? Deus criou por amor. Deus criou tudo que existe, criou a humanidade, porque Deus é um Deus que ama. Ele quis criar, foi uma partilha de vida que Deus fez com toda a humanidade. Esta partilha de vida, Deus quis partilhar da sua vida, quis que o universo todo estivesse em comunhão com Ele. Esta criação de Deus, a Bíblia, ela nos relata que Deus, Ele vai criar, mas vai criar de forma progressiva. Deus cria em 6 dias o mundo e tudo que existe. E nesses 6 dias, Deus vai criando as coisas aos poucos. Diz que primeiro Deus criou a luz e separou as trevas da luz. Depois Deus criou o céu, o mar. Depois Deus vai criar os vegetais. Depois Deus cria o sol, a lua e separa o dia e a noite. Deus cria os animais. E por fim, Deus, Ele cria o ser humano. O ser humano, então, é o ponto alto da criação. Na Bíblia, nós temos 2 narrativas da criação. A primeira, onde diz que Deus criou o ser humano, e nós temos uma segunda narrativa no capítulo 2, em que Deus cria o homem e depois cria a mulher. Esta narrativa é muito bonita, onde Deus, Ele cria o homem e depois vai criando os animais, vai dando para que o homem pudesse dar nome. Mas o homem não está feliz. Adão, como é chamado o primeiro homem, não estava nada feliz lá no paraíso, porque ele não tinha um auxiliar semelhante. Então Deus cria a mulher para ser companheira do homem. E por que da criação, o ser humano é o mais importante, é o ponto alto? A Bíblia diz que o ser humano é o mais importante porque o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, então, cria o homem e a mulher, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Olha, que bonito isso que a Bíblia nos traz, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que todos nós somos parecidos com Deus. Olha, você somos parecidos com Deus, com a nossa diversidade, nós somos parecidos com Deus. O primeiro homem e a primeira mulher criados, o ser humano criado por Deus, lógico, são imagem e semelhança de Deus, no sentido de que são criaturas de Deus. E olha o que Deus, Ele pede ao ser humano. Deus
dá toda a criação para que o ser humano pudesse administrar. Primeiro Deus pede ao ser humano para dar nome aos animais, pede para dar nome, ou seja, pede para dar identidade. Depois, Deus diz que o ser humano deve administrar a criação. Então, nós somos chamados a administrar tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou, o ser humano é chamado a administrar, a cuidar. Nós somos chamados a cuidar da criação de Deus. Esse cuidado com a criação, então, é um pedido que Deus fez lá quando Ele criou o mundo. E se formos olhar para o mundo, para o ser humano, nós percebemos a perfeição que é o ser humano, a perfeição que é a criação. Muitos, ao longo do tempo, a ciência tentou copiar, fazer, né? O ser humano, por exemplo. A ciência tem desenvolvido muita coisa a respeito do ser humano, mas a ciência não é capaz de criar. Deus é aquele que cria. E vamos lembrar, né, a nossa vida, o nosso dia a dia, se a gente for olhar a obra da criação, como ela é perfeita. Olhemos para nós, o nosso corpo, a nossa natureza, como nós somos perfeitos. Nós somos uma máquina, se assim podemos dizer, um ser que funciona de modo perfeito. E o mundo foi criado assim, então, de modo perfeito. Daí você pode estar se perguntando, né? Padre, por que será que o mundo, que a criação, às vezes não é tão perfeita hoje? Por que nós não somos tão perfeitos? Por que há tanta destruição? Por que no mundo hoje nós vivemos tantas situações de desordem, né? Nós lembramos que não foi Deus que criou assim. Deus criou tudo de modo perfeito, tudo muito belo, né? Deus, na sua perfeição, cria o ser humano, então, de modo perfeito. E Deus dá ao ser humano algo fantástico. Ele dá a todos nós a liberdade. Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus, mas Deus deu a nós a liberdade. Dar liberdade para alguém é assumir riscos. Você, querido adolescente, querida adolescente, né? Quando o seu pai e a sua mãe te dá a liberdade, fala, você pode sair, você pode fazer o que você quiser. O seu pai e a sua mãe estão te dando liberdade, mas o seu pai e a sua mãe sabem dos riscos, que você pode fazer algo que não é da vontade do seu pai com a sua mãe. Assim é Deus conosco. Deus nos dá a liberdade para a gente fazer as nossas escolhas. E essa é uma grande prova de amor. Quando a gente ama alguém, a gente não vai jamais prender a pessoa. A gente vai dar liberdade a essa pessoa para que ela possa se sentir totalmente livre. Nós não somos donos da outra pessoa. Deus também não se sente dono de nós. Deus nos ama. Nós não somos objetos em que Deus é dono, mas nós somos criaturas amadas de Deus. Por isso Deus nos dá então a liberdade, para que a gente viva livre no mundo. E nós somos livres. Toda a humanidade ao longo da história sempre foi livre diante de Deus. Livre para viver a sua vida, livre para fazer as suas escolhas. No entanto, lógico, as nossas escolhas ao longo da vida, nós vamos ver um pouquinho para frente que elas vão ter consequências. Mas Deus, então, cria a humanidade, cria tudo e dá total liberdade para que a gente pudesse viver no mundo. O que nós aprendemos com a história da criação? A história da criação, então, que é nos contado pela Bíblia, quer nos ensinar algumas coisas muito importantes. Então eu quero convidar você a nós
lembrarmos algumas coisas muito importantes na obra da criação. Quando o livro do Gênesis conta que Deus vai criando as coisas, tudo que Deus vai criando, Deus viu que era bom. É assim que o texto bíblico diz. Deus viu que tudo era bom. Então nós somos chamados a ver bondade nas coisas e nas pessoas. Nós somos chamados a ver bondade. Eu sei que nós vivemos num mundo bastante negativista, né? Que principalmente com relação às pessoas, a gente costuma olhar para as pessoas e a gente vê às vezes o lado negativo das pessoas. Então, a obra da criação nos ensina a ver bondade. Outra coisa muito importante é que Deus, ao criar o ser humano foi o ponto alto da criação. Então, o ser humano é imagem e semelhança de Deus, por isso é o ponto alto da criação. Nenhum outro ser, vegetal, animal, Deus disse que era a sua imagem e semelhança, mas o ser humano sim. Então a vida humana é a vida mais importante. É claro que nós devemos valorizar outros tipos de vida. Vidas animais, vegetais, são importantes? São. Mas nenhuma vida é mais importante do que a vida humana. Hoje nós temos percebido, graças a Deus, que muitas pessoas têm valorizado o cuidado com a natureza, cuidado com a vida vegetal, cuidado com a vida animal. Isso é importante a gente cuidar, mas a gente tem que cuidar mais da vida humana. Muitas pessoas se sentem muita compaixão quando vê um animal que está em situação de sofrimento, mas a gente tem que sentir mais compaixão ainda quando a gente vê um ser humano em situação de sofrimento, porque a vida humana é o ponto alto da criação. A vida humana, essa a gente pode dizer da obra da criação o que há de mais importante. Também, outra coisa que a história da criação nos ensina é que Deus criou o mundo, criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ou seja, Deus criou por etapas. E aqui entra algo bacana para a gente refletir. Não sei você, mas eu às vezes, a gente é muito ansioso com as coisas, a gente quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, a gente quer pular etapas na vida, você que é adolescente, às vezes você tem 12, 13, 14 anos, você já quer ter 18, você já quer viver coisas de quem tem 20. Então a história da criação nos ensina que a gente tem que ter paciência, que a gente é chamado a viver cada coisa na sua etapa, que a gente é chamado a viver cada coisa ao seu tempo. Então essa paciência não é fácil, mas Deus nos ensina isso. Então cada etapa deve ser bem vivida. Outra coisa importante que nós aprendemos com a obra da criação é que Deus então pediu para que a gente administrasse o planeta. Tudo foi dado à humanidade para ser administrado. Então nós somos chamados a cuidar de tudo aquilo que Deus fez, porque toda a obra da criação está em função da humanidade, está para o bem da humanidade. Vamos pensar aqui, Deus criou tudo, então todos os alimentos que sustentam o nosso corpo, que sustentam a nossa vida, é obra da criação e da bondade de Deus. Mas se a gente não cuida, começa a faltar alimento. Se a gente não cuida, começa a faltar água, como em alguns lugares já está faltando. E também nós somos chamados a cuidar, porque o mundo não foi feito só para mim ou para você. O mundo foi feito para toda a humanidade. Então, as pessoas que vão vir depois de nós, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, vão ter que ter o mundo para viver. E se a gente não cuidar bem agora, no futuro a gente pode não ter. Então, querido catequizando, querida família,
A história da criação, então, quer nos ensinar, quer nos ajudar a vivermos melhor a nossa vida e vivermos melhor a vida do planeta. Eu quero convidar você, então, a aprofundar esse conhecimento, você junto com a sua família, você a refletir, a estudar, a ler, a meditar, a rezar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Gênesis. São textos belíssimos. Quero convidar você a estar refletindo, então, sobre esse tema com mais profundidade a partir do texto da Bíblia. O meu abraço a você, que você faça um bom proveito desta catequese de hoje.